This call is now being recorded. Então, o que seria uma sociedade despersonificada, tá vendo? Uma sociedade em comum ou uma sociedade despersonificada é uma sociedade que não possui personalidade jurídica, ok? Constituindo o quê? Sociedade de fato ou irregular. É o que está dizendo aqui, né? Assim sendo, as normas da sociedade em comum são o quê? São aplicáveis às sociedades que não possuem o quê? Atos constitutivos, como contrato social, ou que possuem mais sem o devido registro. É o artigo 986 da sociedade em comum. Nós temos aqui. Enquanto não inscrito os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis o quê? As normas da sociedade civil. Então, pessoal, é o que está dizendo o artigo 986 aqui, ok? As sociedades, enquanto não inscrito, né, os atos constitutivos, ela vai reger, exceto se for uma sociedade por ação, tá? Pelas normas que regem a sociedade simples, ok? Então, diz o artigo 987. 987 diz assim: os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. O artigo 988. Então, diz o seguinte: diante da ausência da personalidade jurídica, os bens e as dívidas da sociedade em comum constituem o quê? Patrimônio especial, ou seja, do qual os sócios são titulares em comum. Então, esse patrimônio social, a gente aqui sai daquela questão que tem lá nas sociedades jurídicas com personalidade jurídica, né? Onde você tem os bens da sociedade, a pessoa jurídica ela possui os seus bens e os sócios possuem os bens dele. Então, há uma separação. Aqui, a legislação diz que vai ser constituído o quê? Um patrimônio especial. Esse patrimônio especial é o patrimônio, né, em que os sócios são titulares. Ali, por exemplo, você que montou uma sociedade despersonificada, você adquiriu um carro, por exemplo, um bem. Esse carro, esse bem, é constituído, segundo aí o artigo 988, como que? Como um patrimônio especial que poderá responder numa situação de eventual dificuldade, de eventual debacle ou falência da empresa, ok? Então, não é mais você não tem aqui mais aquela divisão entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da empresa ou da personalidade jurídica, porque nós estamos falando de uma sociedade em comum, o nome já diz, sociedade em comum, tá certo? Uma sociedade que tem uma despersonificação jurídica, tá certo? Ela não tem personalidade. Então, os bens, o patrimônio dela é um patrimônio comum
que os sócios constituem na hora em que forma esse tipo de sociedade, esse tipo de, vamos colocar assim, de unidade patrimonial, unidade empresarial. Ok? Então, diz assim, os bens e dívidas sociais, tá certo? Constituem o quê? Patrimônio especial, do qual que os sócios são titulares em comum. Foi o que eu disse a você. Nessa constituição dessa sociedade em comum, você adquiriu bens, tá certo? A sociedade adquiriu bens. Então, esse patrimônio adquirido pelos sócios, né, ele é que vai, de certa forma, esse bem em comum, tá, é que vai responder numa situação de eventual dificuldade financeira e econômica desta empresa. Então, esse patrimônio em comum, a legislação, para dar uma diferenciação em relação às sociedades limitadas, às sociedades anônimas, que têm a personalidade jurídica, e a diferenciação dos bens dos sócios da empresa, ela resolveu chamar esse patrimônio de patrimônio especial. Tá aí. Assim sendo, os bens sociais, que nós já falamos, respondem pelos atos de gestão praticado por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Então, esse patrimônio especial é que responderá pelo, né, será responsável pelas obrigações adquiridas pelos sócios em comum, vamos colocar assim. Tá? Já falamos aqui, os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados pelos sócios, ok? Tá aí. Aí a gente tem uma peculiaridade aí dessa sociedade em comum, porque acaba, né, que os sócios eles respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, ok? E, nesse caso, não há benefício de ordem para aquele que contratou pela sociedade. Ou seja, aí não tem a figura de benefício de ordem. Eu vou escolher a quem executar. Não, porque aí todos são solidários e respondem ilimitadamente pelas obrigações contraídas. Está aí, desse jeito. No artigo 990, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, como a gente já viu, excluído aí o benefício de ordem, que está contemplado lá no artigo 1024. Benefício de ordem, vocês sabem muito bem, só para lembrar, exemplo prático, em um contrato de fiança, o fiador pode invocar, primeiro, a execução de bens do devedor principal, o qual deve ser exigido até a contestação, nomeando bens do devedor no mesmo dia. Então, você vai escolher a quem executar, né? Lógico que você vai escolher a quem o sócio que tem maior chance de pagar o papagaio, vamos colocar dessa maneira. Aí. Mais um preciosismo, o contrato de fiança é irretorquivelmente uma das fontes das relações obrigacionais que mais suscitam insegurança e incutem temor naqueles que assumem a posição de fiador em um liame contratual. Né? Você ser fiador não é fácil, ser fiador de um aluguel, de um contrato de aluguel, tal, isso aí gera, de certa forma,
uma insegurança para o fiador, tal, na relação aí. Então, é isso que está sendo colocado aí para um preciosismo, vamos colocar assim, para dar maior, fundamentar aí nosso slide, vamos colocar assim, tá? Também aí, mais uma colocação aí, como pontifica Pablo Stouze, com cristalina propriedade, a fiança trata-se de um negócio, sem sombra de dúvida, economicamente perigoso para o fiador por permitir ao credor manifestar toda a sua ferocidade creditória em face de alguém que não é, em verdade, o titular da dívida. Mais uma ilustração aí sobre aí o risco de você ser fiador, ok? Aí fala sobre o fiador, não tem muita relevância, já é uma coisa, já é uma redundância aí, certo? Aí fala sobre o fiador, na aula de direito civil, para a gente estar entrando nessa parte mais a miúde. Aí. Então, bem, aí nós temos aqui, deixa eu fechar aqui, já para iniciar um outro videozinho aqui.